Muito bem, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Swish TV Show, seu programa diário sobre NBA aqui no YouTube. Quem fala com vocês é o Luiz Fernando, muito bom ter você aqui em mais uma edição desse programa maravilhoso. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 15 de julho, e bora falar sobre Summer League. Ontem a gente teve mais uma rodada da Liga de Verão, rodada boa, né? Foram 6 jogos, né? Algumas boas atuações, como por exemplo, o Darius Aikoff do Sacramento Kings entregou o seu melhor jogo na Summer League até agora, né? Uma atuação muito boa. Finalmente, uma atuação boa do baixinho de Sacramento. A gente teve Caleb Wilson jogando muito bem, ele que já havia jogado na segunda-feira e quis jogar ontem também, foi jogar o back-to-back. Jogou bem, mais uma boa partida do ótimo Caleb Wilson. O Dibantza poderia ter jogado ontem contra o Caleb, mas ele acabou sendo poupado. E segundo informações do próprio Washington Wizards, o Dibantza não joga mais na Summer League, né? Ele vai ser retirado do restante da competição, mas fica tranquilo, torcedor do Wizards. Não é que ele machucou nem nada do tipo. Ele só vai ser tirado mesmo do resto da Summer League, porque ele já jogou 3 jogos e já mostrou o que tinha que mostrar. Agora é deixar o moleque descansar pra quando começar a regular ele estar na ponta dos cascos, né? Então, o Dibantza não joga mais, mas pelo que parece o Caleb Wilson ainda vai jogar mais alguns joguinhos. Ontem, depois da partida, ele deu uma entrevista muito legal, falando que se depender dele, ele vai jogar todos os jogos, porque ele quer jogar, ele tá com vontade, ele entende que a torcida quer ver ele. E ele quer se mostrar pra torcida, isso é muito bacana, né? Então, a gente ainda deve ver mais do Caleb Wilson nessa Summer League, pelo menos se depender dele, né? Se o Bulls quiser tirar ele da competição, vai tirar. Mas se depender dele, ele vai continuar jogando. E tá jogando muito bem, né? Ontem foi a primeira vitória do Bulls na Summer League, então o moleque tá animado. Que mais? A gente teve Ken Boozer contra Yaxel Leineborg ontem, bom duelo entre os dois. Tivemos a Daimara entregando uma ótima atuação contra o Denver Nuggets, melhor jogo dele na Summer League até agora, em mais uma derrota do Thunder, né? Que, se não me engano, não ganhou nenhum jogo na Summer League ainda, né? O time do Thunder na Summer League é uma coisa desesperadora, meu Deus do céu, coisa horrorosa. Mas ele jogou bem, foi um bom jogo da Daimara. Enfim, tivemos alguns destaques interessantes, vamos passar por cada um dos jogos da rodada de ontem da Summer League. Vamos falar também sobre LeBron James, temos novidades sobre a novela LeBron James, vamos comentar sobre. Vamos também comentar sobre novidades do caso Kawhi Leonard. Rapaz, a investigação da NBA está em curso e temos notícias novas sobre esse polêmico caso envolvendo o Kawhi Leonard. Então, vamos comentar sobre isso também. E dar uma geral, né? Dar uma geral aí em tudo que rolou no mundo da NBA nessa última terça-feira e, né, em tudo que rolou nesse meio-dia de quarta-feira, né? Então, vamos dar uma geralzona aí na NBA. Antes, só peço para que você deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe o conteúdo, que é sempre muito importante. Não se esqueça de dar aquela conferidinha nas promoções da Mamãe Centauro, né? Centauro segue sendo parceira aqui do canal Swish TV BR, e utilizando o cupom SWISH10 nas suas compras na Centauro, você garante um desconto de 10% em produtos vendidos e entregues pela Mamãe Centauro. Então não deixe de conferir as promoções e não deixe de usar o cupom SWISH10 para garantir esse desconto maravilhoso. Obrigado, Centauro, pela parceria de sempre. E vamos lá, né? Vamos começar a edição de hoje. Roda a vinheta. E aí, na volta, a gente começa a falar sobre Summer League. Vamos começar falando sobre a nossa querida Liga de Verão. Beleza? Roda a vinheta e vambora. Vamos lá, então, pessoal. Vamos começar aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Vamos lá. Começando com a vitória do Houston Rockets para cima do Philadelphia 76ers por 90-64. Vitória tranquila de Houston, né?
segunda vitória de Houston na competição e primeira derrota dos Sixers. Pelo lado de Houston, destaque para Bruce Thornton, mais uma ótima atuação dele, ele que na Summer League tá com média de 21 pontos, né? Ontem foram 18 com 3 bolas de 3, jogo muito bom dele. Pelo lado dos Sixers, de novo, LaBaron Philon sendo o destaque. Ele vem fazendo uma Summer League muito boa, média de 19 pontos na Summer League. Ontem foram 17, né? Ele que deve ter uma boa minutagem nessa temporada, né? Ele vai ali rodar junto com a Anfernee Simons vindo do banco, né? Vindo ali do banco entre os guards ali dos Sixers. E deve ter uma minutagem boa, cara. Um menino bom, bom jogador, tem uma boa leitura de quadra, tem um bom arremesso. Ele juntamente ali do Anfernee Simons vão ser... vai ser uma boa força vinda do banco ali de Filadélfia. Muito bom jogador, LaBaron Philon, tá? Gosto bastante dele. Foi uma ótima escolha dos Sixers ali na 22. Aí a gente teve o Nets vencendo bem o Sacramento Kings por 115-83. O Igor Deming entregou mais uma ótima atuação. 22 pontos, 4 rebotes, 8 assistências com 4 steals para o segundo-anista Igor Deming, que vem mostrando uma boa evolução, né, cara? A gente tá vendo um Igor Deming mais forte, um Igor Deming mais alto, um Igor Deming mais agressivo atacando o garrafão. Tô gostando, cara. Tô gostando bastante do que ele vem mostrando. Ele que teve uma temporada de calouro bem surpreendente, né, cara? Né? Arremessando muito bem, mostrando uma grande evolução no arremesso dele, que era um problema lá em BYU. Né? O arremesso do Igor Deming não era algo que era visto como um ponto forte dele e acabou sendo um grande ponto forte na última temporada. Inclusive, foi o grande ponto forte dele durante a sua temporada de rookie. E aí, nesse segundo ano, aparentemente, a gente vai ver um Igor Deming mostrando mais do que só arremesso. Né? Mostrando mais capacidade de infiltração, de drives. Então, tá sendo muito legal a Summer League do Igor Deming. Ontem foi o grande destaque do Nets. Pelo lado do Kings, destaque pro Darryl Zaykoff. Ele que vinha tendo uma Summer League bem complicada, né? De uma baixa eficiência. Ontem, cara, ontem a gente viu um Darryl Zaykoff alinhando muito bem volume de arremessos com eficiência. Ele tava tendo muito volume, mas pouquíssima eficiência. Ontem ele conseguiu alinhar as duas coisas. Foram 26 pontos em 18 arremessos tentados, 2 bolas de 3 convertidas, além de 5 assistências, cara. Um jogo realmente muito bom do Darryl Zaykoff. Não culminou em vitória, mas foi uma atuação muito boa do baixinho. Aí a gente teve Grizzlies contra Golden State, duelo entre Ken Boozer e Axel Leineborg. Vitória do Grizzlies, segunda vitória do Grizzlies na competição, 106-85. Primeira derrota também do Golden State, que vinha sendo, né, o time mais dominante da Summer League, né, mas ontem não deu. Né, ontem mesmo com o Leineborg entregando mais um bom jogo, né, foram 15 pontos e 9 rebotes para o vovô Leineborg. Não foi suficiente, porque do outro lado, o coletivo de Memphis foi melhor. Ken Boozer, mais uma atuação muito sólida, 12 pontos, 7 rebotes, 3 assistências com 3 roubos de bola. Além dele, o Javon Small, o segundo anista, teve uma atuação enorme de 26 pontos, 4 rebotes e 7 assistências. E aí, Memphis conseguiu sair com a vitória, segunda vitória de Memphis na competição. E, como eu disse, primeira derrota do Golden State. Aí a gente teve o Bulls vencendo o seu primeiro jogo na Summer League, vitória por 99-87. O Bulls, que vinha de back-to-back, venceu o Washington Wizards, que, como eu já falei no começo da edição, não vai ter mais o AJ Dibunsa, né? O Dibunsa não joga mais na Summer League. Só que pelo lado do Bulls, Caleb Wilson segue jogando, né? Mesmo vindo de back-to-back, ele jogou ontem, jogou 23 minutos, marcou 19 pontos, pegou 8 rebotes, deu 2 assistências, acertou 2 bolas de 3 e foi o grande nome da vitória de Chicago. Primeira vitória do Bulls na competição e primeira derrota do Washington Wizards. A gente não tem a certeza de que o Caleb vai continuar jogando na Summer League. Pelo que ele falou na entrevista ontem, ele vai jogar.
ele quer continuar jogando, mas pode ser que o Bulls, como uma forma de preservação, né, pro menino, pode ser que o Bulls tire o Caleb do restante da Summer League. Inclusive, a partir de agora, isso deve acontecer bastante, viu? DeBanza, Peterson, Ken Boozer, o próprio Caleb Wilson. Pode ser que a partir de agora a gente comece a ver esses moleques não jogando mais, porque já jogaram 3 jogos. Né? E Summer League não é sobre vencer. Summer League não é sobre ser campeão. Summer League é sobre mostrar os moleques pra torcida. Esse é o grande objetivo da Summer League. E os moleques já foram mostrados. Então, a tendência é que a partir de agora, muitos desses moleques parem de jogar mesmo. E aí, a gente só deve voltar a ver eles quando começar a regular. Mas, por enquanto, estão jogando e vamos ver se a gente ainda consegue ver um pouquinho mais do Caleb Wilson, que tá sendo legal demais, né, cara? Tá sendo muito bom ver ele, assim como tá sendo muito bom ver todos os novatos, né? Eu cheguei a comentar hoje, num vídeo que saiu mais cedo, que saiu não, né? Que vai sair ainda. O vídeo vai sair ainda. Eu gravei hoje mais cedo, mas deve sair amanhã, provavelmente. Enfim, eu comentei nesse vídeo que eu gravei que essa tá sendo uma das Summer Leagues mais legais de acompanhar dos últimos anos, porque a gente tá vendo a maioria dos principais calouros jogando muito bem. Né? Você tem ali o topo do draft, o top 4 ali do draft, jogando num nível muito alto nessa Summer League. E aí quando você olha para outras escolhas, como o Michael Brown Jr. de Brooklyn, como o Axel Lendeborg do Golden State, como Kingston Fleming de Atlanta, como o Malik Thomas de Cleveland, que foi escolha de segundo round, cara, você vê que a maioria dos calouros da classe estão jogando muito nessa Summer League. São poucos os que estão jogando mal. Né? De cabeça, assim, quem tá jogando mal é o Nate Ahmad, que até agora não mostrou nada. O Darius Aikoff, até o jogo de ontem, vinha fazendo uma Summer League abaixo, mas ontem fez um grande jogo. O Adaimara também vinha fazendo uma Summer League abaixo. Ontem fez um bom jogo na derrota do Thunder pro Denver Nuggets. Keaton Agler vem fazendo uma Summer League ok. Não acho que é uma Summer League ruim do Keaton Agler. Cameron Carr tá jogando pra caralho. Ontem jogou muito na vitória do Lakers contra o Clippers. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse jogo, inclusive. Então tá sendo uma Summer League muito maneira, cara, porque a maioria dos novatos, pelo menos os principais novatos da classe, estão mantendo um nível de atuação muito bom, cara. Né? Coisa que nas últimas Summer Leagues não aconteceu, né? Muitos novatos nas outras edições foram mal, né? Nessa não, nessa a maioria tá indo bem. Então, tá maneiro, cara. Tá maneiro demais acompanhar essa Summer League. Bom, indo para os últimos jogos, o Denver venceu o OKC por 106-103. O Thunder quase conseguiu a virada ali no final, mas sofreu mais uma derrota, a terceira derrota do Thunder em 3 jogos na Summer League, né, cara? O time tá muito ruim. Graças a Deus, o time principal, né? Graças a Deus, esse time não reflete o que é o time principal do Thunder, né? Graças a Deus. Mas, enfim, o time da Summer League é terrível. Ontem quase ganhou. O Adaimara e o Bennett Sturts entregaram seus melhores jogos na Summer League até agora, né? O Sturts veio para 22 pontos com 6 assistências e o Adaimara meteu um 14-7-6 com 100% de field goal. Jogo muito bom da Adaimara, finalmente mostrando eficiência próxima ao aro, conseguindo conectar bons passes também, defendendo bem. Ele que vinha, né, mal na Summer League, ontem finalmente jogou bem, mas não foi o suficiente para bater o Denver Nuggets de Trevor Brazile. Escolha de segundo round de Denver, jogou muito, cara. Uma das melhores atuações individuais que a gente teve nessa Summer League, cara. Foram 32 pontos, 6 rebotes, 11 de 19 nos arremessos para 6 de 12 para 3, cara. Jogo muito forte do Trevor Brazile, que foi uma escolha muito boa no segundo round, cara. Eu gosto bastante dele. Para mim, ele deveria ter saído no primeiro round. Ele tinha nota de primeira rodada. Caiu e o Denver pegou. Ótima escolha e ontem jogou demais. E aí, fechando a rodada de terça-feira da Summer League, a gente teve o clássico de Los Angeles. Lakers e Clippers se enfrentaram para fechar a rodada e deu leicão, né? 99-85 foi o placar final. Cameron Carr, de novo, né? Jogando muito bem, 23 pontos
com 8 de 18 nos arremessos para ele. Ele que é um dos grandes steals dessa classe, né? Claro que a gente tem que esperar a regular começar para cravar de fato se ele foi ou não um steal, mas olhando, né, ele como prospecto antes do draft e olhando pro que ele tá fazendo na Summer League até então, cara, é muito animador. É muito animador o que ele tá fazendo e é muito, né, muito interessante ver que o Lakers conseguiu pegar esse moleque depois da 20, né, mano? Pegar esse moleque no final da primeira rodada, pô, um golaço do Lakers. Né? Pode ser que ele dê errado e beleza, acontece. Assim como aconteceu com o Dalton Knecht. O Dalton Knecht, vocês devem se lembrar, também foi visto como o grande steal daquele draft. E hoje é um cara que não tem nem... né? Muita gente nem lembra que ele tá no Lakers. Então pode ser que o Cameron Carr se torne um Dalton Knecht. Mas até ele virar um Dalton Knecht, a avaliação é de que ele foi um puta do steal. E pelo que ele tá fazendo na Summer League, ele pode ter... ele pode ter um destino diferente do Dalton Knecht. Tomara que tenha um destino diferente, porque o Cameron Carr é muito bom, tem características que são muito carentes nesse time do Lakers, né? Um cara muito atlético, com arremesso, com a puta envergadura. Jogador muito bom, cara. Jogador muito bom que ontem foi o grande destaque da vitória do Leicão. Pelo lado do Clippers, vale falar do Keaton Ogler, né? 16 pontos, 6 rebotes e 4 assistências. Bom jogo do novato, mas não deu para evitar a derrota pro Leicão. Segunda derrota do Clippers na competição. Terceira vitória do Lakers, que está invicto na Summer League, hein? Olha só o Leicudo. Enfim, sobre a rodada, é isso. Hoje a gente vai ter mais uma rodada cheia. Serão 8 jogos nessa quarta-feira. Vamos ver quem é que vai jogar, quem é que vai entrar em quadra. Mas tem alguns jogos interessantes, cara. Por exemplo, Phoenix contra Pistons tende a ser um jogo legal de se ver. Bucks contra Charlotte vai ser um jogo bacana. Brandon Burns tá jogando muito bem. Celtics e Kings. Molecada do Celtics tá jogando muito bem nessa Summer League. O Gonzalez, Senac Jr., Amari Williams. Tá sendo muito bacana ver esses moleques. Dillon Jones. Né? E tem Darzakoff, que talvez jogue no back-to-back, vindo do seu melhor jogo na Summer League. Então o moleque tá quente. Vamos ver se ele joga hoje. Jazz e Spurs. Vamos ver se o Darren Peterson joga. Ele não jogou o último jogo. Vamos ver se ele entra em quadra hoje. E pra fechar, a gente vai ter o Wizards contra Clippers. O Wizards sem AJ DeBanza. E talvez o Clippers dê uma poupada também na molecada, né? No Keaton Ogler principalmente. Mas enfim. Rodada interessante. Vamos ver quem vai jogar. Amanhã eu venho comentar sobre os destaques com vocês, tá bom? Indo agora para a parte pro momento notícia aqui do programa. Começar falando sobre Kawhi Leonard, tá? Porque temos novidades sobre o caso Kawhi. Acho que todos vocês sabem o que está acontecendo, né? A troca entre Raptors e Clippers foi travada por conta das investigações que estão sendo feitas em relação àquele caso do Kawhi com Aspiration, né? Um caso de mais de 10 meses, que a NBA ainda não encerrou as investigações, e por conta das investigações ainda estarem rolando, a troca ela tá travada. Não é que a troca foi vetada ou cancelada, a troca só tá pausada. Quando as coisas se resolverem, quando a investigação terminar, aí a gente vai ter a troca ou sendo confirmada e ele indo pro Raptors, ou a troca sendo oficialmente cancelada. No momento ela está travada. E aí, ontem, a gente teve novidades saindo sobre o caso. O Coast to Coast trouxe aqui o resumo das informações. E aí, vamos lá. E aí as fontes são The Athletic, Spurs Reporter, Shem Charania e Mike Vorkunov. Tá? Vamos lá. As investigações de Kawhi Leonard e seu staff contornando o cap com Clippers através de patrocínio fantasma ganhou mais acusações. Ih, rapaz. Um possível acordo de patrocínio fantasma não relatado com empresa não identificada. E o Clippers possivelmente cobrindo indevidamente despesas de Kawhi sem reembolso. Kawhi nega qualquer envolvimento com esquema fraudulento. Então a gente tem novas acusações sendo feitas e a gente tem um Kawhi
continuando negando qualquer tipo de irregularidade. E aqui é falado que no pior dos cenários, a gente pode ter o contrato do Kawhi sendo anulado, a gente pode ter o Kawhi sendo suspenso, e aí é falado que o tempo de suspensão pode ser de 20 a 40 jogos, ou até pela temporada inteira. Então existe sim o risco do Kawhi não jogar nessa próxima temporada, o que muito provavelmente faria o Raptors desistir da troca, porque trocar por um Kawhi que não vai jogar o ano inteiro não faria muito sentido pro Raptors, né? Então, eu acredito que o único cenário que faria Toronto desistir da troca seria esse aqui, do Kawhi ser suspenso a temporada inteira. Se acontecer dele ser suspenso por 20, 40 jogos, que segundo o Charania seria o mais provável a acontecer, caso comprove que ele realmente é culpado, eu acho que o Raptors vai manter a troca, porque ter um Kawhi disponível para metade final da temporada vale a pena. Vale a pena, né? Agora, não ter ele pela temporada inteira, aí é loucura, aí não faz nenhum sentido. Então, existe o risco da temporada inteira do Kawhi, dele ser tirado da temporada inteira. E existe sim um temor no staff do Kawhi de que seu contrato seja suspenso caso algo seja encontrado. A firma de advocacia oficial da NBA está no caso e a investigação pode se arrastar por todo o verão, tá? Por todo o verão. Então a gente pode ter aí essa novela terminando só quando começar a temporada mesmo. Então, enfim, cara, eu já falei bastante sobre esse caso, é tudo muito esquisito, tem muita prova, ou suposta prova, condenando o Kawhi e o Clippers. Então, é aquilo, cara, não dá pra julgar ele sem ter o veredito final, né? Até o veredito final, o Kawhi e o Clippers devem ser tratados como inocentes, mas quando você vê o tanto de prova que tem, o tanto de acusação, o tanto de esquema que foi exposto durante todos esses meses de novela, cara, é aquilo, vai ser muito esquisito se no final ele foi inocente. Sabe? Depois de tudo isso, concluir que não rolou nada, vai ser muito esquisito. Então, eu realmente acho que isso vai acabar dando merda. E vamos ver qual que vai ser a punição, cara. Se eu tivesse que dar um palpite, eu palpitaria numa suspensão aí de pelo menos metade da temporada. Acho que pelo menos metade da temporada o Kawhi perderia caso ele seja culpado, né? Não sei se o contrato vai ser cancelado. Pode ser que o contrato seja anulado também. Mas acho que uma suspensãozinha vai rolar, cara. Eu acho que vai rolar. Então, mas é meio achismo, né? Existe o risco da suspensão ser da temporada inteira, mas eu sei lá, cara. Eu não acho que a NBA vai tirar o Kawhi de toda uma temporada. Seria um bom recado dado, né? Eu acho que o cenário ideal, em caso de culpa mesmo do Kawhi e do Clippers, seria suspender o Kawhi uma temporada inteira e tirar as picks do Clippers por um determinado período. Porque seria uma boa resposta da NBA para evitar que esse tipo de coisa continue acontecendo. Porque se isso aqui vira rotina na NBA, se a punição for muito branda, cara, muito GM, muito jogador vai se sentir confortável em fazer esse mesmo esquema. Do tipo, pô, eu assino por um valor menor com você e aí você me paga por fora. O Kawhi deu merda pro Kawhi, mas o Kawhi ficou... Primeiro, o Kawhi jogou uma temporada inteira, mesmo com o escândalo sendo exposto, ele jogou a temporada passada inteira. E vamos supor que ele perca 20, 40 jogos. Pô, meia temporadinha só. Então, o cenário ideal pra mim seria uma punição, cara, exemplar. É uma temporada inteira fora e o Clippers perdendo suas escolhas de draft pros próximos 2 anos, vai. Acho que e multa. E multa pesada. Acho que essa seria a punição perfeita pra dar o recado. Agora, a gente sabe como é que funciona a NBA, né? Como é que funciona a passada de pano do careca.
Então, meu palpite é que se der merda mesmo, se for comprovado que o esquema rolou, que o Kawhi recebeu dinheiro por fora e tudo mais, meu palpite é que ele perca metade da temporadinha, aí o Clippers vai pagar uma multinha e vai seguir a vida. É meu palpite do que vai acontecer. Vamos ver, né? A novela ainda tá longe de acabar, a investigação pode durar o verão inteiro, então vamos acompanhar, né? Vamos ficar de olho aí nas próximas cenas da novela Kawhi Leonard. Por falar em novela, também temos novidades sobre a novela LeBron. A gente teve nessa semana a informação de que o LeBron já recebeu todas as propostas, ele já tem em mãos todas as propostas que chegaram por ele, que chegaram para ele, e uma decisão pode ser tomada nessa quinta-feira. Ontem saiu a notícia de que ele vai participar de um evento na quinta-feira. Inclusive, nesse evento, ele vai gravar um episódio do Mind the Game ali com o Halliburton. E pode ser que nesse evento, ou na gravação do Mind the Game, ele anuncie a sua decisão. Que ainda, obviamente, não sabemos qual vai ser. As opções estão na mesa. Então, estamos à espera do LeBron. Enquanto ele não toma a decisão, notícias vão saindo, né? E aí o que a gente tem de novidade? Vamos embora. Pisou na linha, compilou aqui, né? As últimas da novela LeBron. Vamos dar uma olhada. Primeiro sobre, segundo Shams Charania, Charania ressaltou que a briga pelo LeBron estaria concentrada em 3 times: Cleveland, Sixers e Heat. O Mark Stein cita que o interesse do LeBron seria maior em ir para o leste do que ir para o oeste. Então a gente pode ter um LeBron pendendo mais para o lado de ir para a Conferência Leste, de voltar para a Conferência Leste, que ele dominou durante muito tempo. Os rumores em cima do Golden State ainda existem, né? O Draymond Green falou no podcast dele que ele falou com o LeBron, que ele realmente tentou recrutar o LeBron, né? O Green falou que seria hipócrita da parte dele falar que ele não falou nada com o LeBron. Eles conversaram sim sobre uma possível junção lá em Golden State, lá em São Francisco. Segundo o Charania, o Green fez de tudo para recrutar o LeBron. E segundo o Brett Siegel, as conversas entre Green e LeBron teriam deixado o LeBron um tanto quanto intrigado com a possibilidade de ir para São Francisco. Segundo Alex Scheifer, muitos executivos do Oeste acreditam que o Warriors teria uma chance real de impedir uma ida do LeBron para Cleveland. E o John Krasinski traz que o Minnesota também estaria interessado. Inclusive o Tim Connelly, na apresentação do LaMelo que rolou ontem, falou que a principal forma de um recrutamento do Minnesota seria o time deles, né? Seria a força do time deles. Esse seria o principal atrativo de Minnesota para tentar trazer o LeBron, né? Foi o que disse o Tim Connelly, que é o GM lá de Minnesota. Sobre o interesse de Denver, seria visto como o destino mais improvável, né? E Indiana teria também observado a possibilidade, por conta ali da amizade que o LeBron e o Halliburton estão construindo, mas a possibilidade dele ir para Indiana é bem remota. E aí a gente tem informações sobre os favoritos, né? Sobre Cleveland, Heat e Sixers. Sobre Cleveland, existe a sensação de que, apesar de tudo, LeBron James escolherá um retorno ao Cavaliers para encerrar a carreira na franquia onde começou a jogar. Pelo menos é o que pensam a maioria dos executivos presentes na Summer League, segundo o Brett Siegel. Então o Cavs seria o favorito dos GMs, seria o que os GMs consideram o destino mais provável, e eu particularmente também acho que é o favorito. Seria o meu palpite hoje para o destino do LeBron. Sobre os Sixers, o Dave McMahon, diz que Embiid, Brown e Maxey estão tentando recrutar o LeBron, estão conversando com o LeBron para tentar convencer ele a ir para Filadélfia. Filadélfia que surgiu nas últimas semanas, né, como um
possível destino para o LeBron, óbvio, muito por conta da chegada do Jaylen Brown, que fez Filadélfia virar um candidato a título, e como o LeBron, pelo que o Rich Paul falou, ainda quer brigar por título, quer ir para um lugar onde ele tenha condições de ser campeão, e para os Sixers faria sentido. E aí, por conta disso, a gente tem aí Embiid, Brown e Maxey liderando o recrutamento do velho. E sobre Miami Heat, não tem nada sobre Miami Heat. Não tem nenhuma novidade sobre Miami Heat. Mas a gente tem o quê? A gente tem Dan Wake falando que pegar o LeBron não significa ter que pegar o Bronny James junto, né? Parece que o Lakers não vai querer abrir mão do Bronny. Vai querer manter o Bronny ali pra usar na rotação. Então, a gente pode ter um LeBron não se aposentando junto do filho dele, o que me surpreende. Eu tava achando que o time que pegasse o LeBron também teria que pegar o Bronny, mas não, parece que não. O Bronny vai seguir a vida dele no Lakers, independente do pai dele não tá mais lá. E, segundo o Jake Fisher, é muito provável que o time que pegar o LeBron também pegue o Kevin Love. Tá? Então, ao invés de ter que pegar o Bronny no pacote, o Kevin Love vai ser o brinde, né, que vai chegar junto do LeBron, tá? E aí é falado que existe a sensação de que LeBron tem todas as informações que precisa para, enfim, decidir seu próximo time. E, segundo o Charania, isso pode acontecer a qualquer momento, seja nos próximos dias ou semanas, tá? Então, basicamente, rapaziada, agora só depende do velho. As propostas chegaram, as propostas estão nas mãos dele, agora é só o velho tomar a decisão. Eu, como eu já compartilhei ontem, acho que ele vai para Cleveland, tá? Eu tô com a sensação de que a gente vai ter LeBron em Cleveland, mas eu não me surpreenderia com o Sixers sendo a sua opção. Por estar no leste, que seria o desejo dele, voltar pro leste, e por ter um time pronto para brigar por título. Então, Cleveland e Sixers seriam os favoritos, ao meu ver. O Heat, pela escassez de informação, eu não vou tirar da briga, não vou tirar da disputa, mas eu acho que o Sixers, sei lá, perdeu um pouquinho de força. Eu esperava mais reports sobre o Heat. Esperava mais reports sobre o Heat, sendo sincero. Enfim, vamos aguardar. Quinta-feira tem a gravação do podcast. Talvez a gente tenha a decisão do LeBron sendo anunciada nessa próxima quinta-feira. Quem tá ansioso para a decisão do LeBron, né? Outra pessoa que tá ansiosa, né? Ansiosos todos estamos. Mas quem tá mais ansioso ainda com a decisão do LeBron é o James Harden. Por quê? Porque, segundo o Charania, o Harden só estaria esperando a decisão do LeBron para renovar com o Cavs, né? A renovação dele com o Cleveland já estaria apalavrada, né? Já existiria um acordo verbal, só que para assinar, para definir o valor e tempo de contrato, tudo dependeria da decisão do LeBron, porque caso o LeBron opte por ir para Cleveland, obviamente o Cavs, né? O Cavs, né, não daria um contrato tão caro assim pro Harden, né? O Harden teria que abrir mão de um pouquinho de dinheiro para poder encaixar o LeBron na folha. Caso o LeBron não vá para lá, aí sim o Cavs vai poder gastar um pouquinho mais e aí o Harden pode acabar pegando uma grana maior na renovação. Então, a renovação do Harden, ela vai acontecer, gente. Assim, não existe perigo do Harden não renovar com o Cavs. A questão é que para a renovação ser feita, o LeBron precisa tomar a decisão dele. Então, a gente não deve ter o Harden renovando até o LeBron decidir para onde ele vai, porque a grana que o Harden vai receber tá atrelada à decisão do LeBron. Então, Harden tá ansioso, porque se tem um cara que gosta de dinheiro é o Harden. E aí não ter a grana dele garantida, com certeza está deixando o nosso Barbinha bem ansioso. Fora também, né? Você poder ter a possibilidade de jogar com o LeBron, pô, mexe com a sua ansiedade. Então, eu, como uma pessoa ansiosa, no lugar do Harden, eu estaria com muita dificuldade para dormir.
Porque eu sou ansioso. Pô, se eu posso ter o LeBron como companheiro de time, porra, eu ia estar todo dia ligando pra ele. Ô, LeBron, já decidiu? Já decidiu? Já decidiu? E aí, LeBron? Vamos jogar junto? Porra, eu ia estar enchendo o saco do LeBron se fosse o Harden. Enchendo o saco. Mas enfim. O ponto é esse. O ponto é que o Cavs já teria a palavrada renovação com o Harden, só que só tá esperando o LeBron decidir pra ver a grana que ele vai receber. Porque, igual eu falei, se o LeBron for pra lá, ele vai ter que abrir mão de um pouquinho de dinheiro pra encaixar o LeBron. Se o LeBron não for pra lá, aí ele vai poder pegar uma grana um pouquinho maior, tá bom? Rapaziada, é isso, tá? Pro programa de hoje é isso. Agradeço muito a audiência de vocês. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. E amanhã, quinta-feira, eu volto com mais uma edição deste programa maravilhoso, tá bom? Valeu, tamo junto. Grande beijo, grande abraço e tchau.